Olá, muito bom dia, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa opera em alta no final dessa manhã e até já chegou a superar os 185 mil pontos, com a melhora no cenário internacional, principalmente depois de declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicando avanços nas negociações para encerrar a guerra com o Irã. Um movimento que já tem impacto direto nos preços das commodities. O petróleo recua, chegou a recuar cerca de 5% no exterior desde as primeiras horas do dia, o que tem ajudado a sustentar a alta das bolsas internacionais. Aqui no Brasil, o dólar acompanha esse movimento de melhora no ambiente global e opera mais próximo à estabilidade, enquanto o Ibovespa sobe, puxado principalmente por ações de bancos, varejo e construção civil, setores mais sensíveis aos juros. A queda nas taxas futuras também favorecem agora as ações como Magazine Luiza e MRV. Já Petrobras opera em baixa, refletindo justamente a queda do petróleo no mercado lá fora. Apesar do tom mais positivo, o cenário ainda exige cautela. O Irã ainda não aceitou a negociação, o que mostra que o mercado agora está reagindo muito mais à expectativa de um acordo do que a uma solução concreta. Se houver avanço real nas negociações, esse movimento pode ganhar força, mas qualquer sinal de frustração aí pode trazer a volatilidade de volta. É a geopolítica que continua ditando o ritmo dos mercados ao redor do mundo. E os estrangeiros voltaram a injetar dinheiro na Bolsa Brasileira. Só na segunda-feira foi contabilizada a entrada de 460 milhões de reais provenientes desses investidores. Para o analista da Suno Research, o João Daronco, essa busca deve perdurar, principalmente no contexto em que há busca por uma certa independência dos Estados Unidos quando o assunto é investimento. Vamos ouvir. Eu imagino que seja um movimento que tende a perdurar ainda por algum tempo. Esse não é um movimento específico do Brasil, eu acho que cabe ressaltar aqui, é um movimento de emergentes como um todo, é um movimento de mundo como um todo, mundo ex-Estados Unidos, né? Um mundo além dos Estados Unidos. Por quê? Basicamente, os investidores eles têm tentado se expor cada vez menos aos Estados Unidos diante de algumas situações em que o Trump coloca uma certa reputação em risco, né? À medida que isso acontece, os investidores, principalmente estrangeiros, e aí a gente chama aqui eles de gringo, eles têm atuado cada vez mais diversificando o seu portfólio. O Brasil tem ganhado cada vez mais relevância e por conta disso a gente vê em momentos em que a guerra parece estar chegando ao fim, que o conflito ele começa a se reduzir, um aumento do apetite do investidor estrangeiro pela Bolsa Brasileira. E eu imagino que se a gente realmente tiver o fim dessa guerra, o fim desse conflito, a Bolsa Brasileira pode se beneficiar bastante. E o governo brasileiro está esperando uma arrecadação adicional de 16 bilhões e 700 milhões de reais com a exploração de recursos naturais como o petróleo. Esse valor é influenciado pela variação do preço do barril. O governo considerou já o petróleo a 73 dólares em média. O petróleo voltou a fechar acima dos 100 dólares na terça-feira, impactado pelo clima de incerteza com a guerra no Irã. Inicialmente, o orçamento desse ano previa arrecadar cerca de 160 bilhões de reais com a exploração de recursos naturais. Agora, esse valor subiu para 177 bilhões de reais em 2026. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, a equipe econômica, diz que a equipe econômica pode aumentar ainda mais essa projeção caso o preço médio do barril do petróleo continue acima de 90 dólares. O CNN Mercado volta às 5 para as 6 da tarde com mais atualizações e você fica agora com Bastidores CNN. Boa tarde.